Quem vê a barba do vizinho arder, bota a sua de molho. Dona Edith, assim, vigiava e punia. Vigiar e Punir é um livro de Michel Foucault, no qual ele demonstra como no mundo contemporâneo se exerce o poder sem violência. Isto, à semelhança de Dona Edith, quando usava o poder maternal nas punições de cada filho, mostrando o exemplo para os demais. Esse livro do filósofo francês é de leitura recomendável nesse momento em que falha o poder do Estado por incúria de alguns governantes brasileiros no controle correto da vida dos cidadãos nessa pandemia. Estado não é fim em si mesmo. Estado é um meio pelo qual se assegura a convivência entre os homens. Viver em sociedade tem o preço do respeito mútuo, vigiado pelo Estado sob as penas da lei. Então, a lei é o instrumento de controle social, pelo qual o Estado administração e o Estado justiça, refletindo o senso comum ditado pelo Estado legislador, disciplinam as manifestações sociais, por exemplo, nas escolas, nas indústrias e forças armadas modernas. Estas forças armadas, por hipótese, não são tutoras da sociedade civil. Não são como se guardassem uma chave com a qual pudessem abrir e fechar a porta da democracia quando desejassem. A lei constitucional brasileira submete-as ao seu domínio porque regula o Estado democrático de direito entre nós. Pois bem, ainda que saibamos a frase de Bismarck, segundo a qual, aspas, se os homens soubessem como são produzidas a lei e a salsicha, não respeitariam a primeira e não comeriam a segunda, feche aspas. Lembramos aqui que a lei é o instrumento pelo qual o Estado assegura a convivência entre os homens no mundo pós-absolutismo. Ora, está na Constituição brasileira que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado, digo eu, assegurá-la para todos. Este é o fundamento de validez do Código Penal, que é uma lei de 1940. Portanto, é ditada 22 anos da pandemia da chamada gripe espanhola de 1918. Este código captura 16 crimes contra a saúde pública, dentre os quais o de epidemia e o de infração de medida sanitária preventiva. Os tipos desses dois crimes mostram, respectivamente, que causar epidemia é propagar germes patogênicos e infringir medida sanitária determinada pelo poder público para sanar o mal é desobedecer à lei, pois estará propagando doença contagiosa. Germe é uma semente e se ele é patogênico, então ele é o rudimento de que se forma a doença. O coronavírus, assim, é o germe do Covid-19. O indivíduo, seu portador, é o germinador da patogenia, alguns sem sintomas. Por isso, existindo vacina, como medida sanitária preventiva ou curativa, estabelecida como norma pelas autoridades competentes, então essa lei brasileira obriga a todos que quisermos viver em sociedade, obriga a vacinação. Não há coroado no Brasil. Por isso, do presidente da República ao cidadão comum, todos estamos sob o império da lei, inclusive dessa lei penal. O lema nas sociedades pós-monárquicas absolutas é, portanto, vigiar e punir. A falta de oxigênio nos hospitais do Amazonas, matando centenas de concidadãos, é a barba do vizinho ardendo. Vamos botar a nossa de molho no resto do país. Edivaldo Brito, para a Rádio Metrópole.